Olá, gente! Espero que vocês estejam bem por aí. Vamos então, em mais esse dia, nos concentrar para receber aqui a guiança dos mentores, dos nossos guias espirituais, da egrégora da Samadhi, da egrégora que trabalha comigo, com vocês, em Cristo Jesus, para que a gente traga as emanações, as mensagens, as guianças necessárias para mais esse dia, para mais essa semana. Vamos começar nos sintonizando? Então convido a vocês a ficarem confortáveis. Vocês podem se deitar também se quiserem, lembrando de manter a coluna ereta, que é por onde passa o nosso fluido mediúnico, por onde essa química e alquimia acontece para que a gente siga se conectando cada vez de forma mais consciente com a nossa presença divina, com a fonte celestial, com Deus, com a deusa, com os nossos mentores, com a nossa sabedoria ancestral. Então respirem profundamente. Relaxem os ombros para trás. Respirem profundamente mais uma vez. Nessa presença, eu peço aos mentores a licença e a guiança para que nos conectemos, para que nossos campos toroidais, nossos corações se conectem intencionalmente nesse momento, para que possamos aqui em uma só voz, em um pensamento, em uma mesma intenção crística, cocriar um espaço para as emanações que necessitamos neste momento, para as emanações e ancoramentos que Gaia precisa neste momento. Sejamos canais e reverberadores da pura luz que nos é essência. Nessa unidade, respirem profundamente mais uma vez. Aos pouquinhos voltem para este espaço presente. E nessa energia, vamos tirar a nossa mensagem para a semana. Mais uma vez, o deck de orações budistas, quem me acompanha aí já viu, já sabe. Eu gosto muito de tirar mensagens do deck de orações e mensagens budistas, este deck. Eu vou colocar na descrição o texto original da carta que saiu pra gente, tá bem? Lembrando que está em inglês, então quando ela sai aqui eu faço uma interpretação dentro do que eu sinto de trazer para vocês, claro, né? Sendo fiel à mensagem, mas algumas palavras não são traduzidas ao pé da letra para nossa língua. Então, vai muito do nosso sentir, né? Para captar como que a gente pode traduzir algumas palavras a partir da vibração que é o português, né? Então, nessa nossa unidade que a gente já respirou, já se reencontrou com a gente, então se reencontrou com cada um de nós aqui presentes. Mentalizem seus mentores nesse espaço de paz dentro de vocês, deixando as preocupações para fora, mas ao mesmo tempo pedindo guiança para aquilo que vocês precisam.
Mentalizem o que nesse momento tem mais angustiado vocês como observadores. Observadores, aqui a gente se encontra para se relembrar da nossa potência. E quando eu falo relembrar da nossa potência, é relembrar de que somos seres que criam a todo momento. E por que é importante a gente se lembrar disso? Porque quem cria também desfaz. Quem cria, cria caminho e troca rota. Quando a gente se entende como co-criadora, co-criador da nossa realidade, a gente entende que a gente tem o poder de sair de situações tóxicas, de sair de ciclos de dor que às vezes nós nos colocamos internamente, a gente com os nossos pensamentos, de sair de uma situação financeira, muitas vezes até de conseguir a cura do corpo físico quando temos esse merecimento e essa fortaleza. A partir do momento que a gente se reconhece como mestra e mestre da nossa vida, como seres que têm sim ingerência, que têm o poder de impactar a realidade, a gente sai do lugar de vítima. A vítima é aquela que só culpa o externo e só recebe pancada. O co-criador é aquele que vive as experiências que tem que viver, mas ele escolhe o que ele vai fazer com elas. Ele escolhe o momento em que ele vai sair de um lugar de percepção sofrida do que se passa. Ao mesmo tempo, também esse co-criador também entende que tudo passa. Momento feliz, momento triste, tudo é a dança da vida, que é uma experiência. Então, seres co-criadores, nesse lugar, vamos tirar nossa mensagem. Mentalizem seus nomes e data de nascimento. Tirei 4 mensagens. Então vamos lá. Primeira carta. Quem quer que deseje se tornar um refúgio para si e para o outro, deveria tomar para si esse sagrado mistério. Se colocar no lugar do outro e então dar a ele o seu próprio lugar. E aqui, eu ia já ler outra carta, mas já vou comentar essa carta aqui. A gente vai aprendendo com o tempo e com os estudos e com o olhar para si que o lugar mais seguro que a gente deve considerar na vida é dentro de nós. Mas para que esse lugar seja o lugar mais seguro para a nossa criança interior, para o nosso eu, a gente tem que fazer um trabalho interno de se ver, de se acolher. Aí sim, vira um refúgio. A partir do momento que a gente foge desse olhar para dentro, a gente busca esse refúgio no externo e muitas vezes o externo não vai estar disponível para a gente. E às vezes a gente está rodeado de pessoas que realmente nos amam verdadeiramente, profundamente, mas cada um está nas suas próprias lutas também. Viemos em comunidade, somos seres coletivos, a gente veio se ajudar, né? Mas às vezes, ou muitas vezes, a pessoa que a gente vai buscar esse refúgio, ela está nas suas próprias dores, nas suas próprias questões, nas suas próprias ilusões até às vezes, e não vai conseguir ser o refúgio que você quer. Outras tantas vezes elas serão esse canal de refúgio, e graças a Deus que a gente sempre tem essas pessoas materializadas, né? Porque na espiritualidade a gente tem esse refúgio a todo momento. Mas o verdadeiro refúgio aqui nessa terra que a gente vai encontrar é o refúgio interno. Então, construir esse lugar é muito importante. E conforme a gente vai construindo esse lugar, a gente também vai aí olhando para diversas atitudes de diminuir o outro ou de querer se colocar num lugar de salvador do outro, que é um lugar
do ego também, né? De querer se sentir necessária para não ser abandonada, abandonado e etc. E tantas outras formas de pensamento ligadas a isso, né? Então, esse estudo desse refúgio verdadeiro que é interno a gente e que esse mergulhar interno acaba nos conectando a Deus e também permite que a gente seja melhor refúgio quando o outro precisa se lembrar do refúgio dele ou mesmo receber um abraço, né? Que a gente precisa nessa terra de abraço. É fundamental, né? Que esse mergulho interno ele faz e leva a gente a também ver o outro como a sua própria potência, respeitar o espaço do outro e também convidá-lo a esse mergulho, empoderar as pessoas, convidá-las a reconhecer sua mestria e reconhecer nossa mestria também é reconhecer que a gente tem que se acolher. E muitas vezes a gente reconhece e acessa a nossa mestria apenas quando a gente consegue de fato se comprometer em nos acolher. Certo? Então, próxima mensagem. Se você parar de falar e de pensar, então não terá lugar nenhum que você não possa ir. Retornando para a fonte, você ganha sentido. Procurando, buscando formas, você perde a completude. Um momento de verdadeiro insight transcende tudo. Essa mensagem já apareceu muitas vezes para mim. E ela é sempre muito bem-vinda para que a gente entenda o caminho que a gente tem que trilhar, a gente tem que calar. E olha que engraçado, eu estava pensando muito nisso essa semana. Abrir espaço. A nossa espiritualidade fala com a gente no espaço que a gente abre para ela. A nossa verdade interna, ela floresce quando a gente abre espaço para ela. Porque muitas vezes o que a gente tem vivido é apenas uma reprodução daquilo que as pessoas esperam de nós e aquilo que a sociedade nos diz que a gente deve viver. Então, para que a gente consiga acessar a nossa verdade e viver com sentido real, aquele sentido que completa a gente, porque só a gente consegue se completar, porque somos, na verdade, completos, então a recordar, a gente precisa calar para a gente olhar para aquilo que muitas vezes vai ser o contrário do que a gente tem feito de escolha na nossa vida. E aí entra a coragem também para ver, que eu já falei aqui para vocês outras vezes. Então, calar é fundamental. E pensar. A meditação, ela treina esse estado da mente, né? Tranquilo. A gente vai estar sempre pensando. Mas o que a meditação convida a gente a fazer, o que eu convido sempre vocês aqui a fazer, é a serem os observadores, as observadoras desses pensamentos. Para que vocês, com o tempo, possam identificar aquilo que é de vocês, o que não é, aquilo que é fruto de uma dor e que não faz mais sentido para vocês, aquilo que tem te torturado e que você quer dar o basta. A observação leva a gente a isso, a observação desse pensamento. Então, aqui o parar de ficar pensando é o parar de se emaranhar nos pensamentos, se afastar, abrir espaço. Nesse lugar que a gente se vê e que a gente se conecta com a nossa verdade, a gente pode ir a qualquer lugar. A gente pode construir qualquer coisa que está no nosso caminho para ser construída. Quando há uma verdade genuína na nossa alma de fazer algo, é porque é para a gente fazer. Pode no final nem sair como a gente esperava, mas era para a gente dar o passo para ir. Nada que queima em verdade, em humildade, em amor no nosso coração, em conexão com a nossa essência, não é aquilo que era para a gente sentir e materializar. Reformulando, tudo que ressoa, que queima o nosso coração positivamente, é algo que está nos convidando a caminhar, e aí, em direção a isso. Então, olhando para a gente, nos refugiando, abrindo espaço, a gente pode ir a qualquer lugar. E aqui ele fala sobre o retorno à fonte para ganhar sentido.
A fonte está dentro de nós. Jesus disse: eu sou o único caminho. Eu sou o único caminho. O mergulho interno, como ele fazia, a conexão direta com o Pai, com a Mãe Celestial, é o caminho. O autolapidar-se é o caminho. Buscar a fonte para se ter sentido na vida, buscar aquilo que ressoa na sua alma, para que as coisas realmente façam sentido. Esse lugar de conexão, que aqui ele comenta como um insight, né, que transcende a tudo, ele vem também com um exercício nosso de nos desfazer daquilo que a gente acha que a gente é, né? E esse investigar, se observar o pensamento, né? Vir para dentro, nos leva também a esse desmontar, desmoronar das personalidades que a gente vai criando para acessar aquilo que faz sentido na nossa alma. Então vamos a mais uma carta, terceira, de 4. A iluminação é ver o que não se pode ser visto por si só. E nisso não tem quem veja quem está sendo visto. Há apenas uma calma sem começo nem fim. Essa mensagem é linda, porque ela fala sobre esse lugar de reencontro com a nossa essência, que é a fonte primordial, que é um lugar de calma. Se a gente pudesse tentar dizer mais ou menos como que é estar de volta para casa, que a gente não tem nem palavras, que nem sensação ainda que eu possa levar isso para esse lugar, mas algo que há na fonte é essa calma sem fim, sem começo nem fim. E não tem começo nem fim porque tudo é e tudo está sendo a todo tempo. E quando a gente exercita a meditação, de novo a meditação, a gente vai cultivando esse vazio, que é um vazio que na verdade tem tudo. É a plenitude. Quando você não está apegado a nada, você está no todo. Que você não está se limitando a estar em um quadradinho, olhando para uma coisa, pensando que aquilo dali é todo o seu mundo. O vazio, o nada, é uma calma sem fim e sem início. É um amor pleno e sem fim. É um campo de possibilidades infinitas. Então, essa carta lindamente nos lembra disso. Né? Quando a gente abre, então, esse espaço que a gente estava comentando, a gente vai acessando essa calma e vai acessando esse lugar que nos vai encaminhando para a nossa iluminação, que é a volta para casa, para essa calma eterna, para essa paz eterna, para esse infinito eterno. E agora, a última carta. Que a gente saia em um espírito de compaixão e leve aos outros os benefícios que nós recebemos. Que a gente ensine o caminho, que é glorioso do começo ao fim. E que a gente instigue, convide as pessoas a viver vidas de perfeita santidade, de perfeita graça, divindade. Essa carta ela fala sobre missão também. A gente falou aqui sobre a carta do refúgio, que falou do nosso refúgio, mas também da nossa atitude frente ao outro, e tem essa carta falando sobre essa postura de sair em compaixão e de compartilhar as nossas pérolas. As pérolas são aquelas, como que eu vou dizer, os pequenos blocos energéticos que a gente vai recebendo conforme a gente vai voltando para casa, acertando nossas coisas, curando feridas internas, trazendo luz para certos laços, cortando laços que tinha que cortar, vivendo em humildade, em tolerância, em amor, exercitando a nossa essência, conforme a gente vai galgando espaços mais acima, mais perto de casa, da fonte celestial, a gente recebe pérolas. E essas pérolas, elas nos vêm, mas é para a gente compartilhar também.
Teve um outro vídeo que eu comentei aqui com vocês sobre esse caminho, né? A gente, primeiro perdido, sem lembrar de quem é, depois a gente começa a querer questionar, e aí a gente vai e entra no nosso caminho de relembrar da nossa mestria, de quem a gente é. E inevitavelmente, conforme a gente vai curando dores, vai entendendo padrões tóxicos, vai entendendo padrões externos que tentam colocar na gente, a gente vai se afastando disso que não funciona, a gente vai se coordenando com a nossa essência, é inevitável a gente querer compartilhar isso com as pessoas, por isso que eu estou aqui também. Para além da minha própria missão, que eu já vi na Terra fazer isso, é inevitável. Você ver o outro sofrendo por algo que você já passou e entendeu o caminho de sair daquilo, dói, e você tendo uma forma de auxiliar, é um chamado que vai ficar batendo na sua porta eternamente, se você não ouvi-lo. Mas é inevitável que a gente escute. Sempre que a gente dá um passinho, a gente pode puxar tantos outros que querem o nosso auxílio com a gente. Às vezes com uma palavra, com um abraço, com o nosso campo, com a nossa presença. Então essa carta ela fala sobre esse sair em compaixão e compartilhar as nossas pérolas. Que vocês compartilhem as pérolas de vocês. Essas cartas elas nos convidaram novamente, né, a esse compromisso em voltar para dentro, abrir espaço, acessar a nossa verdade para viver em verdade, para não procurar formas no externo, mas buscar o sentido que vem de dentro, que vem do vazio, para que a gente converse com a divindade, com a espiritualidade, com a nossa essência, com o nosso eu superior. Então, nesse momento, eu convido vocês a fechar os olhos mais uma vez, a puxarem o ar profundamente, que o prana leve a energia vital para todo o teu corpo. Exalem, deixai tudo que pesa. Respirem profundamente mais uma vez. Que a luz te preenche e traga calma para a sua mente e para o seu coração. Exalem, soltem o corpo. Deixa sair tudo que pesa. Inspirem mais uma vez. Que a luz do divino se faça presente no seu ser, iluminando-te internamente todo o seu campo. Exala. Inspire mais uma vez. O prana traz a energia do Cristo vivo, a energia do Espírito Santo em nós. Exala. Solta o seu corpo, alonga do jeito que você sentir. Volta para a coluna ereta, inspira mais uma vez. Você é a luz manifesta na Terra. Inspire mais uma vez. Você é a paz do mundo manifesta na sua vida. Inspire mais uma vez. Você é o amor vivendo em Terra. Inspire mais uma vez. Você acessa toda a sua sabedoria neste momento. Inspire profundamente e segura o ar no peito. Exala, Arcanjo Miguel, cobre-cele seu corpo a todo momento. Abre caminho, Arcanjo Miguel, protege todos esses corpos. Protege o campo de todos esses aqui. Inspirem mais uma vez. Exalem, soltando e relaxando todo o corpo. Que a luz do seu ser se faça cada vez mais perceptível a você. Abra seus olhos quando sentir. Carregue com você essa energia que te lembra de quem você é. Você é quem dá as regras da sua existência. Se potencialize neste lugar. Se coloque neste lugar. E o caminho vai começar a ficar mais claro para você. Aqui somos todos muito cuidados e amados.
cuidadas, cuidadas e amadas. Gratidão pela oportunidade. Siga a sua jornada. Respira, se centra e caminha. Namastê, Yahoo!